e a paz de Deus com todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, tanto em nosso templo como seja onde for. A quem está aqui, quem sabe mesmo na sua casa, poderia abrir a sua Bíblia para nós lermos o livro dos Salmos, o Salmo de número 46. Os irmãos que puderem ficar de pé, por favor, podem ficar. Quem preferir sentar-se, fique sentado à vontade. O Salmo anunciado é o de número 46. Vamos ler este Salmo. Vai servir para a nossa meditação nesta reunião de hoje. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Podíamos trocar isso aqui, a cidade pela igreja, não seria antibíblico. Repetindo o verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a igreja do Senhor, o santuário das moradas do Altíssimo. O Altíssimo mora na igreja. Verso 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, reinos se moveram. Ele, Deus, levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacob é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima no fogo os carros de guerra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Maravilhoso. Verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacob é o nosso refúgio. Glória a Deus, amados irmãos. Podeis sentar-vos. Podeis sentar-vos. Senhor Deus, acabamos de ler a Tua santa palavra. Palavra poderosa e eficaz. Senhor, ela é o alimento único para a nossa vida, para a nossa alma. Então, nos entregamos ao Teu cuidado, para que as palavras proferidas venham da Tua parte. Sabemos que o Teu Espírito, o Espírito Santo, é o nosso Consolador e o nosso ajudador. Em Tuas mãos nos colocamos o que está falando e os que estão ouvindo. Para a glória do Teu santo e poderoso nome, oramos no nome santo de Jesus. E os amados irmãos dizem, amém. Temos como título para a nossa meditação a porção bíblica que nós já lemos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Os irmãos, por favor, vão repetir isso comigo, que eu vou dizer agora. Eu vou dizer o que é que os irmãos vão repetir. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos dizer juntos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Maravilhoso. Irmãos, parece que está retinindo no céu. Parece que está retinindo no ar. Aquietai-vos. Ou seja, calma, sossega, espera. Eu sou Deus. É Deus mesmo que está falando ali. Quando ele disse eu sou Deus, não me compreendem mal. Eu estou dizendo o que está escrito. Eu sou Deus, disse o Todo-Poderoso. Este Salmo 46 foi um verdadeiro conforto para o reformador Martim Lutero, que tomou o Salmo como base para escrever o seu famoso hino,
castelo forte é o nosso Deus. Com certeza que muitos irmãos conhecem este hino, não é? Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Os irmãos estavam gostando de ouvir, era só isso. Esse hino é muito famoso e está em todos os hinários evangélicos que eu conheço, como hinos e cânticos, cânticos de alegria, harpa cristã, salmos e hinos, etc, etc. Muito bem, Salmos e Hinos é um livro usado por nossos irmãos presbiterianos. Muito bem, então vamos voltar ao nosso assunto. Este Salmo 46 foi um verdadeiro conforto para um homem que quis escrever um hino para ser cantado, creio que é se não me falta a memória, 1517, hein? Foi quando aconteceu a reforma, começou a reforma. Desde então, tem vindo milhares de pessoas cantando isso em várias nações. Deus tem tido homens dignos de nossa consideração neste mundo, não só os discípulos do Senhor daquele tempo, mas os discípulos que Deus tem levantado através dos anos e dos séculos. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Este salmo é a palavra de Deus. Sabemos que um salmo é um cântico, mas neste caso é a palavra de Deus. E ainda hoje tem o mesmo poder. O autor fala três coisas, isto é, o autor do Salmo, fala três coisas importantes para nós. Para nós quer dizer, para cada um de nós. O termo nós, por vezes, fica muito popularizado. Nós somos salvos, nós somos do Senhor, nós temos direito a bênçãos aqui, temos direito a bênçãos ali. Isso é correto, mas é muito bom dizer assim, esse é salvo pela misericórdia de Deus. Nós, como nós dizemos na linguagem caseira, nós é uma casa de família. Compreende? Nós é uma casa de família. Eu, tu, ele não é uma casa de família, fica individual. É importante para todos os ouvidos que me estão escutando saberem que no reino de Deus entra um de cada vez. O sistema não é coletivo, o sistema é pessoal. Os irmãos querem dizer amém? Posso pôr o carimbo? É isso mesmo. Continuando então, meus irmãos. Este salmo é a palavra de Deus e ainda hoje tem o mesmo poder. O autor fala de três coisas importantes para nós. Quais são as coisas? Um lugar apertado, nós lemos. Talvez nem todos deram por isso, vamos falar disso. Um lugar apertado, um castelo forte, uma estratégia divina. Vamos ver. Primeiro, o salmista chama a Deus de presente na angústia, no primeiro verso. O Senhor está presente na angústia. A palavra hebraica, a original em que foi escrito primitivamente, a palavra hebraica usada aqui para angústia, literalmente significa um espaço apertado. Se nós falássemos em hebraico, quando nós dizemos que uma pessoa está angustiada, a pessoa está apertada de todos os lados. Caro ouvinte, já esteve alguma vez em aperto? Onde és apertado de todos os lados? Onde as tuas opções ou escolhas são limitadas? Estás como que obrigado a ficar onde estás. Tua liberdade é restrita, já passaste por isso. Está alguém escutando a minha voz que está passando por isso? Lembre-se que é um Deus poderoso no céu, que mandou o seu Filho a este mundo para restaurar a humanidade desse mal, desse aperto, dessa angústia. A tua liberdade é restrita, como eu dizia.
O ter sucesso é pouco ou nada. Já alguma vez passei por isso? É o que quer dizer as palavras do primeiro verso deste Salmo. É o que nós estamos pondo em outras palavras. Deus é presente na angústia. Quando estás apertado de todos os lados, não vês saída, Deus pode estar contigo. Se tu ainda não deste o teu coração a Jesus, dá-o. Se tu já deste o teu coração a Jesus, fica sabendo que o Senhor está contigo. Diz o próprio Deus na palavra de Deus. Muito bem. O salmista especifica duas coisas acerca disso que estou falando. Acerca de que Deus está bem presente na angústia. O autor do Salmo especifica duas coisas. Primeiro, circunstâncias incontroláveis. Está alguém... Isso é o que nós lemos na palavra do Senhor. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor e meditamos na palavra do Senhor, o Senhor nos mostra o que é que as palavras querem dizer. Palavras não passam de palavras, o significado é que é o importante. Por exemplo, uma padaria pode levar o dia inteiro a cozer pão. É uma coisa boa. Mas enquanto o pão não for comido, não serve de nada. Assim é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é lida, é ouvida, mas enquanto não é ajustada, enquanto não é digerida em nosso estômago espiritual, não faz sentido, fica no ar ou vai não sei para onde. O resultado da pregação é o recebimento da palavra no coração de quem ouve. Pode dizer amém? Estão caladinhos aí. É isso mesmo, é bom. Muito bem. Circunstâncias é uma das características do que estamos falando acerca de que Deus é presente nessa situação. O verso 2 diz, nós lemos, mas eu vou tornar a ler. Não temeremos, ainda que a terra se mude. Ok, não temeremos. Fala aqui de mais de uma pessoa. O salmista não está dizendo, eu não vou temer, eu não temerei. Não é isso que está escrito. Não temeremos. Ele está falando do povo de Deus. Que naquele tempo do Salmo era o povo judeu. Hoje é o povo de Deus, é a igreja de Jesus. Essas coisas que podem acontecer, a angústia, quando estivermos em uma situação que nos aperta de todos os lados. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão se já passou por isso ou está passando. Mas há quem já passou por isso e há outros que estão passando. Mas seja como for, vamos continuar. Não esteja julgando o que está ouvindo por cima do ombro, para cima do teu vizinho. Ouça, porque ouvir a palavra do Senhor e guardar dá vida. E essa vida torna-se vida eterna. Não temeremos, está escrito, ainda que a terra se mude. Eu não sei, eu não posso explicar o que é a terra mudar-se. Eu sei que a terra está andando de roda numa velocidade que não vale a pena gastar tempo para vos dizer, mas eu sei que a terra não está quieta, mas ainda que a terra se mude, o que é que o autor do Salmo está querendo dizer com isso? Isto é, deixe-me dar pelo menos um exemplo que vem à minha mente. Ainda que a gente veja um monte, um pico, um monte e um pico não é a mesma coisa, mas serve para agora. Uma colina, uma montanha, qualquer coisa. Nós agora vivemos na terra alta, chamada terra alta da cidade de Fall River. Mas então, se a gente visse essa terra correndo tudo para a beira do mar, lá para baixo, para a rua de baixo, etc, etc. Ainda que a gente visse isso, desafiar para te guardar. É o que ele quer dizer, mais ou menos, é isso. Ainda que os montes transportem para o meio dos mares, os irmãos, imagina se a gente visse um monte andando e correndo. Às vezes vemos, quando há cheias de água, alguma coisa que... Cheias de água, mas cheias já sabe que é de água.
Então, quando nós vemos assim, na televisão, essas cheias que a gente vê às vezes em uma casa correndo assim, até, aquilo em ponto grande é o que a Bíblia está falando. É o que a Bíblia está. Mas se aquilo a gente vir aquilo, a gente sabe que Deus está no trono. E Deus é poderoso para guardar aqueles que Deus entende que deve guardar. Pode dizer amém? Ok. Muito bem. Então, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, porque Deus é a minha ajuda. Ele agora põe no singular, mas ele põe no plural, porque Deus é a nossa ajuda. Quando enfrentamos circunstâncias as quais não podemos controlar, Deus é o nosso refúgio. Quantos podem levantar a mão direita e dizer glória a Deus? Deus é o nosso refúgio ou não é o nosso refúgio? É, meus irmãos. Graças a Deus. Segunda parte. Eu disse que o primeiro ponto, bem presente na angústia, tem a primeira e a segunda, então eu vi agora a segunda parte. A posição, o que nós acabamos de falar agora foi acerca de circunstâncias incontroláveis. Eu não quero que os irmãos só ouçam, eu quero que compreendam o que estamos falando. Falamos agora acerca de circunstâncias que nós não podemos controlar, mas agora há uma oposição intransponível. Há coisas que se opõem e que nós não podemos passar. Vamos imaginar irmos no carro ou a pé por essa rua abaixo e alguém pôs algum obstáculo na rua e a gente simplesmente não pode passar. Não pode guindar por cima, não pode passar, não pode atravessar. O verso 8 e o verso 9 falam acerca disso, mas Deus é poderoso para nós lermos. Quando eu começar a falar aqui, os irmãos vão logo lembrar o que lemos há momentos. Deus faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra as armas de fogo. Aqui fala de arco, era o que havia naquele tempo. Hoje há mísseis e canhões e submarinos, etc, etc. Os Estados Unidos têm poder debaixo dos oceanos do mundo que destrói o mundo 3 vezes. Eles estão calados como um melão. Deus esteja com eles. Vovô é que dizia isso, calados como um melão. Então, essa oposição que é intransponível, com Deus, nós podemos atravessar o que não podemos atravessar sem Deus. Lembre-se disso. E Deus está contigo. Os salvos são filhos de Deus. E Deus é o Pai melhor do mundo e do céu. É o Pai eterno, tem todo o poder. Nós passamos por situações que nós preferiríamos não passar. Mas isso não está à nossa escolha. Deus é que sabe. Não estás passando por nada, não estás passando por nada que Deus não sabe. E esse também não está passando por nada que Deus não saiba. Deus sabe de tudo. Jesus disse, até mesmo os fiinhos de cabelo o Senhor tem. Lembra-te disso. Não estás desapercebido no plano divino. Portanto, enfrentamos o que não podemos e nem temos habilidade para defender. Quando nós chegamos a esse ponto que não podemos resolver nada, Deus é o nosso refúgio. O refúgio é um lugar para nós corremos e lá somos bem tratados. Quando corremos de perigos, de perseguições, seja o que for, e lá somos bem tratados. O Senhor faz com que nada impeça a sua bênção. Para os irmãos serem abençoados, por que é que os irmãos estão olhando para mim com a testa franzida? Eu estou falando da palavra de Deus. Se não fosse os irmãos estar com a testa franzida, eu já tinha dito o que eu tinha a dizer. Mas ainda veio dizer. Os irmãos prestem atenção. Deus tem coisas maravilhosas para ti. Se nós não passarmos pela luta,
Não há ninguém que tenha vitória sem passar pela luta. Não interessa se é importante, se é sabichão, seja lá o que for. Sabe o que é sabichão? Sabe tudo, mas acaba não sabendo nada. Se nós não passarmos pela luta, como é que vamos dar graças a Deus porque nos livrou, porque nos ajudou? Quando estiveres na luta, louva o Senhor. Os irmãos podem me dizer amém. E tu também, João, quando estiveres na luta, louva o Senhor. Nem que seja chorando, mas louva o Senhor. Ouve-me. Ouve-me. Nem que seja chorando, louva o Senhor. É fácil louvar o Senhor, como diz o brasileiro, como está todo o mundo rindo, é fácil louvar o Senhor. Também canta aleluia. Mas mesmo que seja chorando na tribulação, louva o Senhor. Porque nada, nosso inimigo é nosso inimigo, mas ele só faz ao crente, ao filho de Deus, aquilo que Deus permite. E lembre-se de uma coisa, Deus nunca teve, ainda não tem, nunca vai ter medo do inimigo. Deus o usa como quem usa uma cana verde. Vemos isso no Velho Testamento, vemos no Novo Testamento e vemos no fim do Novo Testamento. Deus vai colocar e vai pôr no seu lugar, no poço da morte. Deus, Todo-Poderoso, sem lhe tocar, é só a palavra poderosa de Deus. O teu Deus, o nosso Deus, é o único Deus que merece ser louvado, mesmo chorando. Mesmo chorando. Mesmo chorando. Ah, pastor, qual é a vantagem que serve ser crente e está-me acontecendo isso, está-me acontecendo... Olha para a Bíblia. Quem diz isso está precisando mudar as lentes para ler a palavra de Deus. E melhorar a sua cabeça, pedir ao Senhor para ungir o seu entendimento, para compreender o que está lendo na Bíblia. Quem é que não sofreu na Bíblia? Quem foi que sofreu mais do que os servos de Deus? Mas eu não venho para aqui falar do sofrimento, eu venho para aqui dizer aos irmãos que por cima do sofrimento está o teu Deus, o teu Pai eterno, e Ele sabe muito bem. Não desanimes. O que Deus tem para ti, ninguém vai ter. Yes. Mais uma vez só. Presta atenção. Podes nunca mais ouvir isso na vida. O que Deus tem para ti, minha senhora ou meu senhor, ninguém vai ter. Vai correr esse mundo inteiro, mas vai parar as tuas mãos. Vamos continuar. Bom, a gente tem que ir um pouco mais depressa agora. Eu enunciei 3 pontos. Nós finalizamos o primeiro, vamos agora ao segundo. O salmista chama a Deus em segundo lugar, chama a Deus de castelo forte. Primeiro chamou que está sobre a angústia, está sobre isso. Agora, castelo forte. Deus usa problemas na nossa vida para nos ajudar a dizer assim: eu não sei o que fazer. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz o outro, e agora eu não sei o que é que eu vou fazer. Deus usa problemas, Deus põe coisas diante da nossa vida para nós dizermos isso. Para nós chegarmos ao ponto de dizer: eu cheguei até aqui e não posso ir mais. Quando nós não podemos ir mais, é quando Deus entra em ação. Enquanto nós podemos, e às vezes faz que anda e não anda, como diz o outro, quando nós podemos e pensamos que podemos, vai tudo bem, mas quando nós já não podemos, é quando Deus entra em ação. Para te convenceres disso, tens que experimentar. Enquanto estiveres vivendo na luz do dia e na fanfarra e nas alegrias, é tudo muito bonito, é tudo glória a Jesus. Mas vai chegar um momento em que vais passar por isso, mas vais dizer também glória a Jesus. Passando por aquilo que vier. Como é que se concebe uma mãe? Manda um recado ao marido. Estava falando com o nosso querido irmão de culto acerca disso. A mulher, como é que tu vais? Isso não é de uma nova agora, para tu ires falar com o profeta? Está tudo bem? Está tudo bem. E o filho morto em casa.
a mulher sunamita. O filho estava morto em casa e ela estava dizendo, está tudo bem? Está tudo bem. Quando os irmãos dizem, pastor João, está tudo bem? Eu fico logo a engolir em seco, eu não sei o que é que eu veio a responder a isso. Está tudo bem, mas não está tudo bem. Mas está tudo bem. Às vezes eu penso que isso é uma maniazinha do crente. Pode ser que não seja. Pode ser que esteja errado. Está tudo bem, moço, está tudo bem. E depois vou para casa chorar. Como é que está tudo bem? E vou para casa chorar. Sabes porquê? É porque o filho de Deus é assim. Mesmo chorando, ele canta. Leva contigo para casa. Então, continuando. Deus permite as coisas assim na nossa vida para chamar a nossa atenção. Às vezes a nossa atenção está só no glória a Jesus e não está em outras coisas. E Ele toca-nos na barbulha, que é para nós nos lembrarmos de que Deus está no céu. E o que tu estás gozando é porque Deus te dê. Não te esqueças dele. Estás-me entendendo? Tá, ok, é bom entender. O Senhor quer gente forte, mas é espiritualmente. Caixas de dar não trabalha espiritualmente. Sabe o que é caixa de dar? Não trabalha espiritualmente. O Senhor se agrada da humildade. Nós somos pessoas determinadas a pensar e estudar respostas e meios para nossos próprios problemas. A gente resolve de noite, resolve de dia, fala com esse, fala com aquele. Mas em certa altura descobrimos que afinal nossos métodos e conhecimentos não atingem o que a gente pensava, ou não atinge o clímax. O clímax é o cume de um pico. Não atinge o máximo. Tudo o nosso plano humano não atinge. A gente sabe ler, a gente sabe orar, a gente sabe tanta coisa, mas não atinge aquela parte em que pode levar chorando. Muito bem. Aí reconhecemos, quando estamos nessa situação, nesse estado, aí reconhecemos que realmente eu não sei o que fazer. E quando eu disser mais uma vez eu não sei o que fazer, do castelo forte, ou em inglês, from the, quer dizer, do castelo forte, estás no castelo forte, daí lutamos abrigados no Senhor. Porque, aliás, castelo é lugar de abrigo e Deus é o nosso castelo forte. Campo de batalha é uma coisa, mas o castelo é para onde correm os soldados e eles tiram o inimigo do castelo. Se não sabes o que é que eu estou falando, vai aqui mais abaixo, vês aqui a casa dos soldados, a tropa que é aqui, e tu vês o que é um castelo. O castelo é livre por cima e tem como que umas janelas em que os soldados lutam dali. O crente no Senhor Jesus é mais ou menos assim. Deus é o nosso castelo forte, onde nós estamos no castelo lutando com o inimigo. No castelo há uns buraquinhos, por assim dizer, umas janelas por onde eu fui um grande soldado no tempo que era novo. Eu não estive na tropa, mas fui um soldado grande. Um castelo tem como que umas janelinhas onde está o soldado, onde está a arma de fogo. É muito difícil o inimigo acertar com aquilo. E se acerta com aquilo, o soldado está protegido. Nós temos setas vindo à nossa vida de todos os lados. Algumas inflamadas do diabo. Sabe o que é inflamadas do diabo? A seta que vai na funda, no arco, é molhada em veneno, inflamada. E quando fere a pessoa, se não corta, deixa veneno lá dentro. O Satanás faz isso nas nossas vidas, mas quando nós estamos no castelo forte que é Deus, o Senhor nos protege disso. Não estamos livres de apanhar alguma, mas o Senhor está conosco. O ponto é esse. Nós não somos meninos perfeitos. Nós somos o que somos, mas Deus está conosco. E quando diz que estás vendo tombar, ainda melhor. Ninguém quer.
A gente dá corridas de automóvel e de avião para viver mais de uma hora. Para aquele dar mais uma injeção, para dar mais um remédio especial, etc. Mas quando tombar, a gente tem um lugar no céu. E sabes uma coisa a propósito? Realmente, há corpos celestiais. Vou te dizer mais uma coisa. E com experiência. Os corpos dos filhos de Deus na eternidade são reconhecidos. Queres conversar comigo? Conversa. Os corpos dos filhos de Deus na eternidade são reconhecidos. Mas para se satisfazer já, que não tem muito tempo para isso, quando Jesus ressuscitou corpo glorificado, que entrou onde Jesus quis entrar, sem ser pela janela e sem ser pela porta, eles conheceram o corpo de Jesus. Antes, ele vai para o resto da tarde a falar disso, antes não havia um homem no céu. Agora há um homem no céu que passou por todas as tentações que nós passamos. Está escrito. O nome desse homem, ele mesmo se chamou assim, Filho do Homem. É o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória ao seu nome. Glória. E é esse Filho do Homem que um dia vai vir. Em qualquer tempo vai acontecer o arrebatamento da igreja. Jesus vem buscar a sua igreja, a sua noiva. Mas depois desse Jesus, 7 anos depois, os anos do céu, os anos dos anjos são como os anos da terra. Então, 7 anos depois do arrebatamento, o Filho do Homem, Jesus, vai vir com a sua esposa, não noiva, já casados. Se não gostas de vir, abre os dedos e ouvidos, não tens remédio. Jesus vai vir com a sua esposa de cavalo branco para dominar neste mundo. Este mundo ainda vai ser dominado, governado pelo Senhor Jesus, da cidade de Jerusalém, Ásia Menor, no litoral do Mediterrâneo. Jesus vai ser o rei dos reis, e os reis vão vir de toda a parte a receber ordens de Jesus para reinar nas suas nações. O mundo não vai acabar. O tempo vai acabar. A era que nós estamos vivendo vai acabar para dar lugar a outra era. Este mundo ainda vai ser céu aqui. Desculpa, em tempo demorou um momento, mas eu já vou terminar. Já agora nós vamos ao terceiro ponto que fica resolvido, que é a estratégia divina. É o plano divino. É o desenho divino. Seja o que é mais fácil para compreender do que eu estou falando. Como podemos obter a ajuda de Deus? Como podemos alcançar e obter a ajuda de Deus? A resposta a essa pergunta é surpreendente. Dá quase para desmaiar. Com esse leilão tudo que eu já fiz aqui dentro, com as minhas palavras, os irmãos vão ouvir agora. A estratégia divina, como podemos obter a ajuda de Deus? A resposta a essa pergunta é surpreendente. No verso 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Espera. Isso faz algum sentido? Como é que nós vamos ter ajuda da parte de Deus? Aquietai-vos. Verso 10, vamos ler o verso 10 em casa. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, diz o Senhor. Acho tão interessante porque o Senhor não disse para obter a ajuda de Deus, o Senhor não é orar. Eu acho que vai passar a dar o meu papel aos irmãos, para os irmãos lerem em casa o que não perceberem aqui. Ele não disse para orar, ele não disse para buscar o Senhor, ele não disse para ir à igreja, ele diz: aquietai-vos, diz o Senhor. Esta palavra aquietar quer dizer ficar quieto. Depois de tanta coisa que eu estive falando,
É o que nós lemos no verso 10 do nosso trecho bíblico. Aquietai-vos, ficar quieto, sossegai. Sossega o nervo. Tranquilizar, o que quer dizer essa palavra? Significando parar com os nossos esforços e confiar no Senhor. Isso é o segredo do crente. Chega um ponto, tem calma. Aquietai-vos, diz o Senhor. Isso é a mensagem, todo esse barulho que eu já fiz, essa é a mensagem. Aquietai-vos. O Senhor está no trono. Deus está no trono. Deus não está esquecido nem de ti, e nem de ti, e nem de mim. Deus está no trono. Calma, Zezé, calma. Tanta corrida, tanta corrida, tanta corrida, tanta corrida. Tu não sabes o que é que eu estou dizendo. Vais aprender isso só com experiência. Tu não sabes e nem compreendes o que eu estou falando, mas eu tenho que falar. Só vais perceber isso acontecer a uma certa hora. De um momento para o outro, nada. Pode ser Cadillac, pode ser Tancar, pode ser Mercedes, pode ser não sei o quê, pode ser casas, pode ser navios, pode ser barcos de recreio, seja lá o que. De um momento para o outro, bomba. Ah, João, mas a gente for pensar nisso, a gente não vai à parte nenhuma. Vais para casa agora, como tens jantarém e tudo, mas põe-se na cabeça. Glorifica o Senhor nisso que tu estás passando. Deus te recompensará. Deus é fiel. Nós vamos ficar por aqui, através de nós. Talvez voltamos aqui, se o Senhor é que sabe. Deus te ajude. Lembra-te de uma coisa. Deus é Deus e com Deus não se brinca. Eu estou falando mais para aqueles que nos escutam lá fora. Deus é Deus e com Deus não se brinca, mas Deus te ama. Deus te ama. E Deus provou e está provando que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Guarda o que tens ouvido nesses ouvidos e vamos terminar a nossa reunião com oração. Já oramos, o pastor Silvino orou pelos irmãos, nós vamos agora levar a Deus por esta mensagem. Senhor eterno, nós te louvamos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, ajuda-nos a enfrentar as lutas da vida, mas te agradecemos pela força que o Senhor nos dá. Te louvamos por esta reunião, por estes amados irmãos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Por aqueles que ainda vão se reunir aqui, Senhor, te louvamos e te agradecemos por tudo. Alguns estão necessitando de um toque da tua graça. Senhor, ajuda-nos a todos, mas eu quero dizer, Senhor, a cada um de nós ajuda-nos a entender a tua vontade e viver na tua santa vontade, porque o Senhor nunca ficou devendo nada a ninguém e nunca vai dever nada a ninguém. Tu és um Pai de amor que nós te adoramos e bendizemos, e nós fazemos tudo isso no nome santo do Senhor Jesus. E os amados irmãos dizem amém. Queridos irmãos, obrigado por terem vindo. Para mim foi um privilégio, um prazer falar com os irmãos nisso. É pena que o relógio anda tão depressa quando eu venho para aqui, mas está bom. Agora, que o amor do Senhor nosso Deus, amados, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo, e vou dizer mais uma vez, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, com nossos familiares e em nossos lares. E os irmãos dizem de novo, amém. Um abraço do púlpito e que Deus vos abençoe ricamente. Amém.